Fim de jogo na Neoquímica Arena. Péssimo jogo do Corinthians, mais uma vez aí, já vem numa sequência de jogos horríveis depois da final do Campeonato Paulista. E mais uma derrota. Os caras estão dormindo, né? O time do Corinthians tá dormindo. O Ramon Dias também, umas escalações que ninguém consegue entender, né, cara? Complicado. O time não joga no 4-3-3, todo mundo sabe disso. O Romero não é ponta, desde 2022 já não é mais ponta, é centroavante. Ele coloca o Romero de ponta, ele mata o Romero e ele tira o Carrilho de ponta, que é o melhor jogador do Corinthians, e coloca ele de volante. Então ele mata o Romero e mata o Carrilho. E automaticamente meio que mata o time, né? E mais uma partida aí sem criação nenhuma no meio de campo do Corinthians, que já vem uma falha aí foi que eu comentei no último pós-jogo. A gente tem dois meias de criação. O Garro, que está se recuperando de lesão, que é um excelente meia, mas ainda não demonstrou um futebol esse ano igual ao do ano passado. E o Coronado, que é um pipoqueiro, que não dá nem para Não, contar com esse o cara. Coronado não dá pra você contar com ele, né, mano? O Coronado é o cara que tem o segundo maior salário do Corinthians e todas as vezes que o Corinthians precisa dele, ele não tá à disposição. Então, tipo assim, ele deu uma entrevista, acho que foi no passado, né? Que ele queria mais minutos, não sei o quê. Depois foi Exatamente. daquele jogo contra o Fortaleza, que ele jogou bem lá no Castelão e tudo. Aí, tipo, fez um bom jogo. Ele, na Sul-Americana ele demonstrou um bom Ano futebol. passado Foi ele um dos demonstrou o melhores melhor jogadores do futebol do que Corinthians na esse ano. Sul-Americana. Só que esse ano, cara, ele não consegue jogar, não tá à disposição nunca. Hoje o Corinthians precisava de um meio de criação e não tinha ninguém. Ou improvisava o Memphis, ou improvisava o Thales Wagner, ou improvisava o Romero. Então, o Ramon errou, na minha opinião, nesse 4-3-3. Só que também eu vejo o lado dele que ele não tinha muito o que fazer ali, entendeu? Essa questão dele pedir minutagem, não tem nem como ele questionar muito, porque no começo do ano ele teve essa oportunidade na minutagem. Mas acabou dele esbarrando um pouco aí na questão dessas lesões dele. Lembra um pouco da época do Walter. O Walter, toda vez que tinha uma oportunidade de entrar, ele machucava. Então a gente nunca sabia se ele ia ser um goleiro exemplar ou não. E falando de goleiro, vai se criando um mito aí de que contra o Corinthians e Donelli no gol, os caras pode ser até o time de Aleijado, que os caras vai arranjar um time, um jeito de fazer um golaço. Acho que até tipo assim, foi um chute do René. Inacreditável, foi o primeiro gol do René pelo Fluminense, de direita, que é o pé ruim dele. Na hora que ele armou para bater, eu já Os sabia que dois ia ser pés são gol. ruins. O esquerdo e o direito é pior. Então vai se criando esse mito aí. Como a gente estava conversando aqui, chute defensável, viu? Chute Ah, defensável. velho, eu falo assim, se o goleiro ele chega na bola e a mão dele passa, tipo assim, próximo, é igual o gol que o Everton tomou do Yuri Alberto no primeiro jogo. Tipo, ele quase relou na bola. O Donelli quase relou na bola hoje também. Mesma coisa. E tipo assim, falando um pouco do jogo aqui, cara, o Donelli, eu tô cansado de defender ele já, velho. Pra mim é fraquíssimo, muito fraco. Ele não faz uma defesa boa. As defesas boas que ele faz, que o pessoal comenta, é o chute que vai em cima dele. Que eles querem queimar roupa, sabe? Que vai em cima dele, que defesaço. Não é defesaço. Se eu tivesse no gol, eu também pegava, É pô. que o Hugo não. O Donelli não faz milagre. Ele não faz Não milagre. Ele é faz. um Você goleiro pode que ver. não faz E, tipo milagre. assim, quando algum comentarista fala assim, ou o narrador pergunta para algum comentarista, e essa bola era defensável? É porque era. Você não vê nenhuma bola que, o exemplo, um gol na gaveta que alguém pergunta, essa bola era. Porque era, pô. Aí, e falando um pouco mais do jogo de hoje, pra mim, o melhor em campo Eu gostei do Ranieri. do primeiro tempo hoje, pra mim, foi o Ranieri Eu gostei do disparado. Ranieri. O Ranieri E voltou junto de novo a fazer um com, bom ano, viu? e junto com o Mateuzinho, pra mim. O Mateuzinho melhorou muito defensivamente, velho. Mas muito mesmo. É outro jogador, primeiro tempo, os dois ali dominam. O Ranieri dando arrancada no lado direito e lado O esquerdo. Ranieri fez um trabalhinho de ponta ali também, né, no primeiro tempo. Então, os dois jogadores ali que foram muito bem ali. Aí do restante ali, o Carrilho uma preguiça. Nunca vi o Carrilho desse jeito, pô. É, o Carrilho teve só aquele lance ali que ele deu uma estirada na ponta lá, que ele deu uma É, esticada, que ele colocou a bola na mas o área e o restante Romero todo acabou mundo errando o muito chute. mal, cara. A bola nem chegou no Yuri, não chegou no Yuri. O Romero também fraco, o Memphis também, né? Aquela maleita dele, mas quando a bola chega nele, Ele sempre dá clareia a jogada. quase fez um golaço no primeiro tempo e no segundo tempo deu um gol pro Yuri que o Yuri pegou embaixo da bola. A impressão é que dá que o time tá meio de ressaca ainda, porque a gente não teve bom jogo depois aí da final do Paulista. Na verdade, o time em si, os dois melhores jogos do ano do Corinthians foi as duas finais do Paulista. Foi os melhores E os jogos, jogos contra o Santos também, foram dois bons mas jogos também também. o Santos é um elenco É, não é fraco. parâmetro, né?
Mas assim, cara, o jogo contra o Vasco também foi muito bom. O jogo contra o Vasco foi bom, mas também o time do Vasco já é ruim. Jogar contra o time misto do Vasco é um elenco pior ainda. Não tira os méritos do Corinthians, claro, mas é um time ruim. E também tivemos aí o pênalti do Martínez, que, cara, é um pênalti infantil, mas não é. Infantil. E não tem nem muito do que reclamar, porque foi pênalti mesmo. Entrou frio. E outra coisa também, cara, eu tava até comentando num grupo de amigos nossos, eu não entendi o Martins perder a vaga pro Bidon. Não sei, De jeito nenhum. não sei o que vocês acham. O Bidon é muito bom jogador. Tipo assim, em bola jogada ele é melhor que o Martins, mas o Martins Mas característica diferente também, né? era um dos É, melhores jogadores do Corinthians, cara. é a mesma era uma coisa. válvula de escape do lado direito. O Martins estava jogando tipo, como se fosse um meia-direita, um ponta-direita, meio que assim, auxiliando o Carrilho, meio que revezando com ele. O ali. Martínez ali no começo do Campeonato Paulista ali, aqueles jogos até que a gente comentou, você, nossa, o Martínez de ponta a gente tá descobrindo um novo jogador, tava jogando muito bem de ponta. Então não sei, cara. Às vezes pode, é que igual a gente fala, a gente não vê treinamento hoje em dia, né? Mas às vezes pode ter sido que o Bidon vem treinando melhor, o Martins pode ser que tenha caído, mas em questão de jogo jogado, o Bidon não jogou nenhum jogo assim pra ter substituído ele, na minha opinião. E do resto, assim, A cara. questão é agora, a questão é que, pra mim, desses maus jogos do Corinthians é que o Ramon, ele não soube se adaptar com o Corinthians com desfalque, ele não soube se adaptar, ele não tá sabendo encaixar o time novamente. Ele sem o time, sem os 11 titular ali, ele parece que ele se perde, ele não tem um vocabulário maior ali, se não é vocabulário a palavra certa, ele não tem um repertório maior e acaba esbarrando aí e grande parte aí dessas derrotas, empates aí, eu coloco na conta dele, principalmente a eliminação da Libertadores. Hoje ele falou antes do jogo que enquanto o Garro não tiver à disposição, o esquema é 4-3-3. E eu não vi um jogo bom do Corinthians jogando 4-3-3, cara. Não vi, pô. Não. O jogo do primeiro jogo da final, que foi o 4-3-3, foi uma proposta diferente. Que já colocou o Romero pra marcar o Piquerez e deu super certo. Só que em casa você não pode colocar o Romero pra marcar o lateral esquerdo dos caras. Em Você não casa pode você tem deixar. que impor. Você tem que impor o jogo, cara. O goleiro dos caras hoje fez quantas defesas? A defesa do chute do Memphis, só. Ele tem 49 anos, nem sei quantos anos ele tem. Nossa, ele já tá uns 45 Você entendeu? já. Então, cara, o Ramon tem mais 2 jogos em casa. Eu acho que esses 2 jogos aí vai depender muito do que vai acontecer. Posso estar falando besteira, mas um exemplo, vai jogar com o Sport e o próximo jogo é Huracão ou é Racing? Racing, né? É Sport e Racing, né? O 2 jogos fácil, velho. Se ele não O fizer... Sport que vem esbarrando, que eu acho que ainda nem Não, venceu ainda no tem retorno do uns brasileiro. 3-0 do Sport e se for o Racing mesmo em casa é 18-0. Eu não lembro quem que é, mas eu Pode acho que pôr, contra é o Racing. 18-0. Se não ganhar os 2 jogos, meu amigo, aí a diretoria pode... Nem sei se vai ter diretoria, né? Tem isso também. O Corinthians passa por uma crise política terrível. Então, Que a gente vai comentar mais no final da semana aí com pode ser vocês. que tudo mude, né? A gente não sabe. Mas são 2 jogos dentro de casa. Sábado e terça ou quarta. Não, sábado e quinta-feira. Então vai ter ainda, tipo assim, uns dias pra ele acertar o time aí, né, de isso, sábado cara. a quinta. Hoje, ponto positivo, na minha opinião, Mateuzinho e Ranieri. Ranieri é um excelente ponto, é um grande ponto Não, positivo, esse viu? ano Um tá grande muito ponto bem. positivo, E tá indo ponto muito bem. negativo pra mim hoje foi o Donelli novamente e o Carrilho hoje tava com uma preguiça, mas eu amo o Carrilho. Ele tem crédito pra cacete. Ele mesmo disse que quando o Campeonato Brasileiro ia começar ele tá com preguiça, mas, pô, Então foi os 2. vamos E o Ramon aí. Dias, né? O Ramon Dias. Ramon Dias, O destaque pior negativo. Hoje foi o pior, o Ramon 4-3-3 não existe. O Romero também foi muito mal. O Vesson antes que o Romero foi bem, mas... É, mais ou menos. Ainda teve aquela chance ali que ele chutou por cima, que foi o único lance que o Carrilho ali Sim. se apresentou, mas... Mas é isso, rapaziada. Enfim, sabadão, 4 horas da tarde contra o Sport, dentro de volta. casa. Vai ganhar, rapaziada. 3-0. 3 pontos. 1-0, 6-0. O jeito que for, tem que ganhar. Independente. E vamos pra cima. Depois de alguns dias sem conteúdo aqui no canal, estamos de volta. E já estamos planejando aí uns vídeos semanais aí, pelo menos 2, 3 vídeos semanais aí pra vocês. Demorou? Infelizmente, hoje o Corinthians perdeu. O assunto não era bom, mas tá aí o pós-jogo. Valeu. Hugo Souza, por favor, volta, meu parceiro. É o que a gente precisa, do Hugo Souza junto. e mais um zagueiro. Valeu e Garro. Vai, Corinthians. Abraço.